como organizar uma rotina para alimentação saudável. É sobre isso que nós vamos falar hoje e eu trouxe a Gabriela, nutricionista, já esteve aqui conosco, já contou um pouquinho da história dela para nós, então se você quer saber um pouquinho mais da história da Gabriela, você vai ter que voltar lá no episódio onde a gente falou sobre oncologia, né, Gabi? Isso. E conhecer ela melhor, ou ir lá no Instagram e te conhecer também, que lá você sempre está muito disponível e trazendo muito conteúdo de qualidade. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço novamente o convite lá, e pra gente é sempre uma honra estar aqui conversando. E hoje o assunto vai ser bem interessante. Exatamente. É uma dúvida muito frequente, né, Gabi? Agora, nessa época do ano, as pessoas estão enlouquecidas aí com um monte de atividade para fazer. E muitas vezes, organizar essa rotina de uma forma onde ela consiga encaixar toda a alimentação saudável da família é um desafio, né? Então, eu queria que a gente trouxesse esse assunto, trazendo principalmente por onde a gente pode começar. O que a gente precisa definir aí nesse início para poder se organizar de forma mais tranquila, de forma mais leve, para que isso seja fácil, prático, né? De fazer no dia a dia. Bom, primeiramente, agora, época de novembro, dezembro, é onde as pessoas param para ver aquelas metas do começo do ano, né? E aí pensa, meu Deus, eu tinha a meta de emagrecer, de ser mais saudável, de começar a atividade física e não fiz nada. Então agora eu vou começar a correr atrás. E dá tempo da gente melhorar, né? Nós temos aí algumas semanas ainda do ano pela frente e sempre é possível a gente conseguir melhorar. Mas sem desespero. Sim. E pra gente conseguir mudar hábitos, exige também mudar a nossa disposição para colocar em prática essa nova rotina. E para isso exige planejamento e organização, que é a chave de sucesso de qualquer coisa na nossa vida, né? Então tudo que nós queremos, né, qualquer objetivo que nós tenhamos, exige que a gente se planeje, se dedique para isso e que estejamos dispostas a arcar com as consequências, né? Então vai ter que abrir mão de algumas coisas, vamos ter que dispor de um tempo para pensar nessa parte da alimentação com mais calma, para daí sim ter resultados diferentes. E sempre importante, eu acredito, é definir muito bem qual é o objetivo, né, Gabi? Porque assim, a rotina de cada um é diferente e o objetivo também sendo diferente, muda muito essa questão de como organizar essa rotina, né? Por que eu falo objetivo? Por exemplo, a gente pega um paciente uma pessoa que precisa ganhar massa. Ela tem um tipo de alimentação. Se ela precisa perder peso, é outro tipo de alimentação. Então, ter isso muito bem definido também é importante antes de começar essa organização, né? Exato, porque o objetivo ele tem que ser real. Então, aquele objetivo do início do ano de perder 10 quilos ou então de ganhar 3 quilos de massa muscular, agora pode ser que não seja mais viável neste ano, né? Mas você pode começar... Nada impede isso, de iniciar mas você pode agora. começar este hábito agora para no ano que vem seguir com ele. E aí sim chegar no seu resultado. Quando a gente trata de objetivo, precisa ser realmente muito bem direcionado, porque cada pessoa tem um objetivo. Precisa ter isso em mente, porque não adianta você ter todo o seu caminho traçado se você não sabe onde você quer chegar. Exato. E precisa também alinhar essa expectativa. Esse é o ponto principal, porque daí é onde as pessoas se frustram, né? Sim. E não dão seguimento. Então tem que ser um objetivo que seja condizente com a realidade, com aquilo que você está disposto a fazer. Exato, é muito importante a gente pontuar isso, porque eu acho que é onde mais as pessoas pecam, né? Elas querem algo que não é mensurável, não conseguem atingir naquele curto espaço de tempo, ou para conseguir, o corpo vai sofrer demais, né? Com as dietas muito restritivas nesse período. Não sustenta. Não sustenta e ainda, assim que a pessoa volta a se alimentar normalmente, ela retorna muitas vezes com todo aquele peso ou até mais, né? Exato. Isso é um dos problemas que eu acho principal. E como que a gente pode organizar, então, essa lista de compras, essa rotina alimentar? Como você orienta os seus pacientes hoje? Bom, primeiro, para quem não tem ainda nenhuma orientação nutricional, não faz um acompanhamento e quer tentar, né, começar agora com o que tem. Vamos lá, traçar o objetivo, certo? Vamos tratar aqui de perda de peso, que nesse final de ano é o mais comum. É o que mais aparece. Então, perda de peso, emagrecimento. Vamos lá, traçar o objetivo. Eu tenho um objetivo de reduzir
2 quilos até dezembro, até o Natal. Ótimo, um objetivo que é viável, possível e sim, faz diferença, né? Nós ficamos muito mais felizes com isso. Como que a gente vai organizar então a refeição? Primeiro, vamos planejar como que vai ser a semana. Você tem que saber, mais ou menos, quantas refeições você vai fazer por dia. Você escreve, né, Gabi? Exato. Assim, é importante Colocar pegar no o papel e escrever. Quantas refeições você faz por dia? Come fora de casa? Quantas vezes na semana? Onde que você costuma comer, né? Precisa ter clareza disso. Faz refeições, leva, né, lanches para o trabalho ou não, quer começar a levar, né? Então, é sempre o momento da gente introduzir novos hábitos. Então coloca no papel isso, quantas refeições, se você precisa levar de casa ou então se você vai comer fora, né, comprar fora. E aí, a partir disso, a gente vai então começar a traçar o que precisa dentro dessa lista de compras. Então, por exemplo, hábitos comuns, tá? O ideal, comer pelo menos de 3 a 4 frutas por dia. Então, você precisa organizar isso dentro da sua rotina. Vou comer uma fruta no café da manhã, uma fruta no intervalo da manhã, outra no intervalo da tarde e uma de sobremesa no almoço, por exemplo. Se eu sei que eu preciso ter 4 frutas por dia, então eu vou precisar listar isso na minha lista, né? Colocar este item para que eu consiga ir comprar. Proteína. Quais proteínas na semana eu vou consumir? Lembrando que proteína, muitas vezes as pessoas ficam restritas na hora do almoço e da janta. E o ideal é que nós tenhamos algumas fontes de proteínas nos lanches também. Então, usar iogurtes, né? Tem gente que gosta muito de usar queijos, lanches com queijos, então podemos usar também. Frango desfiado é sempre uma mão na roda. Então, já comprar, preparar, deixar ali na geladeira para montar esses até congelar, lanches. Né, Gabi? A gente pode porcionar já esse franguinho desfiado e já deixar as porções ali muito de 100 gramas congelado, tirar rapidinho, tá pronto para fazer um sanduíche, né? Exato, e não precisa ficar cozinhando toda vez. Não, isso que a gente faz acaba perdendo mais tempo, quando você todas as vezes tem que preparar tudo de novo. É mais trabalho. Então, já deixa isso organizado. Se almoço e janta, né? Se vai levar de casa, então também ter o feijão na lista de compra e já tirar um tempo para cozinhar esse feijão antes, né? Porque não dá pra gente ficar cozinhando todos os dias na rotina corrida que nós temos. Então, já deixar pré-congelado, né? O feijão, até arroz mesmo, deixar já pronto. E aí organiza as misturas, né? As proteínas dessas refeições. Tem gente que se dá super bem comendo todos os dias a mesma coisa. Tem gente que não. E aí a pessoa que precisa se conhecer, porque se não se dá bem comendo sempre o mesmo, então precisa ter essa disposição e lá na lista de compras saber que vai ter que ter mais de uma opção de carne, por exemplo, para comer durante a semana, tá? Vale a pena também olhar para o café da manhã, que é a nossa primeira refeição do dia. Então eu falo, se começa o café da manhã já se organizando, né, fazendo dentro da rotina, a chance de continuar o dia assim é muito maior. Agora, quem já começa o café da manhã fazendo de qualquer jeito, as outras refeições tendem a ser de qualquer jeito também. É uma refeição que está em casa, que tem calma. Então, olhe para isso. Eu vou comer pão no meu café da manhã? Então, eu preciso comprar pão. Tem que estar na lista de compras. Qual a proteína que eu vou usar? Eu vou usar um ovinho mexido? Vou usar um queijo? Vou usar um patê, né? O iogurte? Preciso comprar? Tem que estar lá na lista de compras. Então, veja. Tudo que a gente está falando aqui exige que você pare um tempo da sua rotina, coloque no papel como você planeja que seja, para daí a gente tirar a lista de compras. E no mercado, isso aí pegando um monte de coisas, chega em casa, você não sabe para que lado que você vai e onde que você encaixa isso. Então, a ordem é sempre o contrário. Senta, vê o seu planejamento da semana, que você mesmo vai fazer, todo mundo pode fazer isso a partir de hoje. E aí, a partir disso, tira os itens do mercado que você vai precisar comprar. Eu até brinco com os meus pacientes, existem alguns itens básicos, né? Que não podem faltar, que facilitam o nosso dia a dia. Então, por exemplo, os ovos, se você faz uso deles no café da manhã, ele tem que estar na sua lista semanal. Não tem como você não incluir. As frutas, as 4 porções de frutas, você escolher semanalmente frutas diferentes e colocar essas 4 na tua lista, selecionar ali na hora de fazer,
tem um jeito de ficar mais prático, né? Com o passar do tempo, você vai ficar fazendo isso com muito mais rapidez, né? Isso, mentalmente às vezes, que já cria rotina, né? Exato. E outra coisa que eu costumo até orientar os meus pacientes é criar cardápios fixos de, por exemplo, 4 semanas. E aí você vai ciclando aquele cardápio, você não precisa toda semana sentar e escrever o que você vai fazer no almoço, no jantar, no almoço, no jantar, no almoço, no jantar. Crie 4 cardápios variados para 4 semanas diferentes. E aí você vai trabalhando com aquilo. Lógico que você vai fazer adequação, porque às vezes comprou algo que ainda tem no freezer e você vai precisar aproveitar, né? Mas eu acho que facilita, porque o café da manhã e o lanche da tarde, em geral, a gente acaba fazendo muito parecidos, né, diariamente. Mas o almoço e o jantar, eu acho que é o que acaba tomando mais tempo, né? E para quem come fora, né, pensar, onde eu estou indo comer? Tem Qual a opções, qualidade? né, de salada, de legumes. Sempre que possível, dá preferência para um self-service ao invés de um prato feito, porque no prato feito a pessoa que comanda o quanto que você está recebendo de comida. E normalmente é mais carboidrato, né? Menos do que salada, fibra. Vem ali 2 rodelinhas de tomate e uma folhinha de alface. E olhe lá, quando vem tudo isso. Então, no self-service, você consegue visualizar o quanto que você quer comer. Né, começar servindo pela salada, depois ir para o carboidrato, ver as opções de proteínas que tem. Então você consegue ter realmente esse controle do que você está comendo. Né? Eu acho que é muito interessante essa questão também do comer fora. Lá em casa a gente tem o hábito de consumir alimentação através de marmita, né? Porque com relação à nossa rotina de horário, não é possível a gente cozinhar sempre na hora do almoço. Então, o que eu costumo ter? Eu sempre tenho folha lavada dentro da geladeira, porque a marmita vem com pouquíssima salada. Sim. E a salada de folha é muito fácil e prática de fazer. Então, eu tenho lá já lavadinho meu alface, uma rúcula, que chegou a marmita, eu abro a marmita e aí eu rasgo umas folhinhas de alface, pico um tomate rapidinho ali. Eu tenho uma salada, uma alimentação que fica muito mais saudável, que não gastei ali 2 minutos para fazer, né? E ainda complementei com a marmita que veio arroz, feijão e a gente vai servindo cada um a quantidade. Isso é uma estratégia que funciona muito bem para mim e costuma funcionar para os pacientes também. Sim, tem os industrializados do bem, né? Então que a gente pode usar do mercado, que é justamente aquela salada que já vem higienizada, que é muito mais prático. Polpa de fruta, porque aí você consegue fazer um suco, fazer uma vitamina rápido. Frutas são alimentos que são ótimos, mas a gente sabe, perde às vezes muito rápido. Então ter algumas polpas já na geladeira para fazer uma vitamina, um smoothie, é super rápido, prático, né? Dá para usar atum para fazer um patezinho, requeijão, creme de ricota. Então são industrializados que dá pra gente ter já na lista de compras, porque vai salvar. Nossa, eu acho isso excelente. Tem os legumes congelados também. Congelados. Hoje Nossa. a gente já consegue inclusive comprar o franguinho desfiado pronto, né? E é saudável. O que a gente precisa olhar é a lista de ingredientes, né? Exatamente. Quanto mais limpinha, mais simples for a lista de ingredientes, sinal de que dá para levar para casa. E a gente pode sim fazer uso desse alimento aí na nossa rotina. Então existe uma frequência para ir ao mercado? Normalmente você costuma orientar isso? Isso depende da rotina de cada pessoa. Então normalmente a frequência para ir comprar frutas, verduras, legumes acaba sendo um pouco maior, né? Ou uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Mas a compra mais geralzona, né? Pode até ser com uma menor frequência, então uma vez no mês, por exemplo. Depende muito da rotina de cada pessoa. O que precisa é ter essa frequência certa na cabeça. Sim. Então, se eu vou na semana toda, no mercado toda semana, é uma coisa. Quem vai no mercado uma vez por mês é outra coisa. Sim. Então, precisa realmente ter estipulado isso para poder definir os próximos passos. Definindo dentro daquela rotina que você falou, né? E principalmente para essa questão dos lanchinhos rápidos que a gente tem. Existem alguns lanches rápidos que... do bem, que seria um industrializado do bem, o que a gente pode optar aí para socorrer numa situação de emergência? Sair hoje, não conseguir preparar meu lanche da tarde ou não conseguir organizar meu café da manhã. O que hoje a gente tem aí de supermercado, de prateleira mesmo, que a gente consiga utilizar? Bom, hoje o que está super em alta são aquelas bebidas proteicas, né? Então, não costumo orientar para que seja rotina, até por uma questão de custo também. Se a gente for analisar, os frascos são em torno de 14, né, reais, e aí para tomar todos os dias fica caro. Custo alto.
é mais fácil se organizar e preparar antes. Mas para emergências valem super a pena. E eu sempre gosto também de orientar para, ao invés de ser aquela bebida proteica que fica fora da geladeira, usar os iogurtes proteicos que ficam lá refrigerados. Por quê? Aqueles que ficam fora, só por não ter essa necessidade de controle de temperatura, a gente já pode imaginar que tem ali uma quantidade maior de conservantes. Sim. E aí não é tão interessante. Já esses iogurtes, normalmente a lista de ingredientes deles é bem menor. Então valem a pena, claro que varia muito de marca para marca, por isso é importante sempre ler o rótulo, mas esse é um industrializado que socorre muito, porque é fácil de achar. Hoje em dia tem em qualquer mercado, em qualquer lugar você vai lá e consegue achar esses iogurtes proteicos. E eu acabo falando também assim, a gente dificulta o que é simples às vezes, né? Por exemplo, descascar uma banana, comer uma maçã, é algo que não é difícil. Não toma sempre tempo. a nossa primeira opção. E é uma opção boa, lógico que não é só isso que a gente precisa, porque para a alimentação ser completa precisa de proteína, né? Também dentro daquela alimentação. Mas às vezes é olhar de uma forma diferente para a alimentação, né? E realmente olhar para os rótulos, eu acho que isso é muito importante. Sim. A gente teve um tempo que as barrinhas de cereais, elas eram super veneradas, né? Auge. Nossa, todo mundo queria e tinha na bolsa. Hoje a gente já sabe que nem sempre elas são as melhores opções, porque tem muito carboidrato. Raramente a gente encontra uma boa. Depende muito da configuração, né? Da forma como ela é produzida. Então, eu sempre oriento, tenha, por exemplo, dentro da bolsa maçã, castanhas, laranja, que são né? coisas que você consegue manter ali 2, 3 dias e não vai estragar ali dentro da tua bolsa. E é algo prático e consegue aí também dar um up na dieta na segurar, semana. né? Até aí, de repente conseguir fazer uma outra refeição mais completa, mas é algo para realmente se ter. E aí, por isso que precisa da tal da organização e do planejamento, para já pensar nisso, nessas opções, para ter sempre na mão. E é necessário tirar um dia da semana só para fazer isso? Ou dá para ir mesclando isso durante a semana? Aí depende da disposição. rotina. Não tem um certo, não tem um errado. Depende do que funciona para cada pessoa. Então, eu, Gabriela, prefiro tirar um dia e já fazer tudo. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é ficar cozinhando e lavando louça. Então, eu prefiro, para mim funciona bem, tirar 2 horinhas ali no meu final de semana e já organizar as refeições da semana. Tem gente que não, que o final de semana não abre mão de descansar, por exemplo. Mas funciona bem, acordando ali uns 15 minutinhos antes e organizando os lanches do dia, né? Já deixando algumas coisas congeladas para os próximos dias. Então, depende muito da rotina de cada pessoa, não tem certo e não tem errado. O que é importante é conseguir fazer. Eu gosto de falar assim, aproveita cada momento que você está na cozinha para fazer um a mais. Então, se você está fazendo uma carne moída para o almoço, não faz só a quantidade do almoço, já faz uma a mais. Se você está fazendo um frango desfiado para fazer um fricassê para o teu jantar, não faz só o franguinho desfiado para o fricassê, já faz uma a mais. Eu gosto de ter essas coisas congeladas e fazer assim. No meu dia a dia, eu vou incluindo já o a mais nas refeições, que eu acho que funciona também super bem. Perfeito. Nunca dá pra gente perder o alimento, Não. porque sempre que sobrar, já guarda ali num potinho para congelar. Numa urgência, que você não teve tempo, vai ter alguma coisa ali congelada. É uma ótima estratégia, né? Mais barato do que ficar comendo fora, pedindo comida. E mais gostoso. Mais saudável também. E mais gostoso. Eu adoro comer comida de casa mesmo, aquela comidinha caseira. Muito obrigada, eu achei que foi super válido aquilo que a gente falou hoje. Dá pra sim começar esse ano. E eu falo que eu acho engraçado. Por que as pessoas chegam final de ano e falam, não dá mais tempo. Vai morrer no dia 31 de dezembro? Né? Não tem como. A gente precisa sim fazer as mudanças e a hora é agora. Mudar hábitos. Nada de esperar. Começa um pouquinho todo dia, que é isso que vai fazer a diferença. Não queira fazer mudanças gigantes que você não vai conseguir continuar e permanecer fazendo isso de forma constante. Obrigada, Gabi. Eu espero te ver mais vezes por aqui. Esteja sempre à vontade para vir nos visitar quando quiser. Muito obrigada novamente. Espero que vocês tenham gostado. E lembrar que hábitos é um pouquinho por dia, né? Então, quem começa nunca se arrepende. Se arrepende quem não muda, nunca. Exatamente. Né? Então, não é tarde para começar. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem essa live para as pessoas que vocês conhecem, para que elas possam começar agora. Mudanças precisam acontecer e precisa ser agora. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.